na carta, lá no final de Tiago. Tiago. Sabe onde fica Tiago? Lá no finalzinho da tua Bíblia, antes das cartas de João e Pedro, antes do Apocalipse, vem Tiago. Tiago, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos. Acompanhe, por favor. Tiago, capítulo 1. Vou ler a partir do 2, diz assim. 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nós vamos falar sobre as tentações, nós cantamos que as tentações vêm, não é? Mas cabe a nós termos uma escolha, e é verdadeiramente isso mesmo. Então diz aqui, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que se receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, né, de duplo coração, é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Vou explicar tudo isso. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, quer dizer, ele é enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até aí. Deus Pai Todo-Poderoso nos dá agora a destreza, Senhor, a capacidade de passar com simplicidade tudo aquilo que a Tua palavra nos fornece. Senhor, ela é inesgotável. Quantas vezes já lemos esses versículos e todas as vezes que lemos o Senhor nos acrescenta. Eu te peço, Senhor, acrescenta mais hoje, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Temos esse texto aqui, meus irmãos, que fala acerca das provas e das tentações. As palavras aqui, a palavra tentações aqui, ela se refere às perseguições, às aflições que o crente sofre nesta vida, né, da parte do mundo que nos coloca e da parte de Satanás. Né? Todas essas circunstâncias nos levam a ser tentados, muitas vezes. Interessante, meus irmãos, aqui, que fala das tentações, que as tentações nos prejudicam e vêm do inimigo, ou vem das tribulações, mas no versículo 12 aqui é interessante, ele diz assim, bem-aventurado quer dizer feliz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação,
Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Espera aí, Deus quer que a gente não seja tentado, Deus quer que a gente foge da tentação, mas quando vem a tentação, ele diz assim, não fica triste não, se alegra porque você está sendo tentado. Por quê? Porque se você é aprovado nessa tentação, ele diz aqui que você tem uma coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para que os amam. Então, amados, o crente deve enfrentar essas provações com alegria, certo? Segura seu dedo aí, onde você está, e vamos lá para a bem-aventurança, Mateus 5. Mateus 5, você guarda o dedo aí que nós vamos voltar em Tiago aí. Mateus 5, olha que interessante, Mateus 5 nos versículos 11 e 12 diz o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando te perseguirem. Acharam aí? Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É isso? Então o Senhor está dizendo assim, que bem-aventurado é aquele que sofre por amor no nome dEle. Ele deixa claro isso aqui, ele fala assim, bem-aventurado os que sofrem, você fala, é comigo, olha, os que são injuriados, olha, é comigo que está fazendo, né? Porque deles é o reino de Deus. No 11 ele diz assim, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Quer dizer, você vai ser abençoado quando levantarem contra você mentiras, quando você for injuriado e mentiras. Quando você for injuriado, você merece, o problema é seu. Quando você for injuriado e julgado, e você está devendo a causa, você vai falar o quê? Mas o Senhor está dizendo assim, quando você for injuriado, quando for e mentindo falarem mal de vós, quer dizer, Ele é o nosso advogado, Ele advoga a nossa causa, Ele é que nos guarda. Então, nesse caso, meus irmãos, nós somos bem-aventurados, por amor a Ele, para aqueles que o amam. Então, há muito sofrimento aí que é em vão. Você só está plantando o que você só está colhendo o que você plantou. Está tendo problemas porque você plantou problemas. Está tendo injúrias porque você plantou isso. Está tendo mentiras sobre você porque você plantou isso e está colhendo. Isso é uma coisa. Agora, quando tudo isso acontecer e você for inocente, quando tudo isso acontecer e você estiver na posição de servo de Deus, você será bem-aventurado, porque é por causa disso que você é atacado. Certo? Se você é ladrão, e os camaradas te chamam de ladrão, você é ladrão, você roubou mesmo e acabou. Mas quando você é um pastor que não vive nem da obra e tal, e a turma fala que o pastor rouba, o Senhor é nosso defensor, porque nós estamos sendo injuriados sem que ocorra, ou que você plantou isso, ou você fez alguma coisa para ser ofendido. Então essas ofensas gratuitas, essas ofensas de inverdades, de mentiras sobre a tua vida, isso Deus é o nosso advogado. E se estão falando mentira de você para alguma coisa, e você não deve, você espera, porque a palavra de Deus diz que tudo virá às claras, nada ficará escondido, e Deus vai pôr em pratos limpos, seguramente, irmãos, seguramente, não é verdade? Teve um testemunho aqui que não sei quem falou a verdade, aí foi numa negócio de emprego, não foi? Não lembro qual. Foi você, né? Que a mulher falou que só porque você falou a verdade você era. Então, fale a verdade que você nunca vai se arrepender. Irmãos, eu estou sofrendo um processo no meio da família, porque eu fui o único que falei a verdade, fui o único que fiz as coisas certinhas, fui o único que abriu o inventário do meu pai, os meus primos não abriram nada, estão quietos até agora para ver o que dá, eu fiz direitinho e tal, e eu estou diante de Deus falando, Senhor, eu estou sofrendo agruras, estou sofrendo perseguições, estou sofrendo injustiças, porque eu fiz a coisa certa, porque eu falei a verdade, então eu estou descansando nele, que eu sei que ele vai advogar minha causa. De que forma? Eu não sei. Cada vez os meus olhos humanos vêem mais impedimentos. Cada vez que eu vou no juiz, eu tenho mais problemas. Cada vez que são mais mentiras que estão prevalecendo.
mas eu confio em Deus que Ele vai me livrar. Tenho certeza que Ele vai dar o escape. De que maneira? É Ele que sabe. Se eu soubesse, eu não precisava dEle. Que nós costumamos a pedir a Deus e falar assim: Deus, eu estou pedindo isso, o Senhor faz dessa forma, o Senhor faz aquilo, o Senhor toma essa providência. Quer dizer, nós ficamos dando receita para Deus fazer o que nós queremos. Aí a glória não é dele, irmãos, a glória é nossa, sabe? A glória é nossa. Eu já pensei em procurar outros advogados, que os advogados aí não estão fazendo a coisa certa, mas se eu achar um advogado que acerta, vai falar: olha como eu fiz, e não é ele que fez, é Deus que está fazendo. Então eu sei que Deus vai fazer do jeito que está, Ele vai fazer na maneira que está, nesse reboliço que está, tem que prevalecer a mão de Deus em todas as coisas. E na nossa vida é assim. Nós esperamos de homens algum socorro, irmãos? De maneira nenhuma. Ele pode usar homens para te socorrer, mas o socorro vem dele, é Ele que prevalece, não é verdade? Nós falamos de tentação aqui, meus irmãos, e sabemos que ela depende de nós. A nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com dificuldades. Quando Deus fala assim para você: tenhais paciência. Como você sabe que você está tendo paciência? Se você não tiver uma tribulação que necessite que você utilize a sua paciência. Como é que você sabe? Você vai ter que passar por alguma coisa para provar, não, mas para mostrar que você tem paciência. Eu estou cheio de paciência. Você usou em quê? Não, em nada, não precisei. Como é que você sabe que você tem paciência então? Como é que você sabe se você utiliza a paciência que Deus colocou no seu coração? Porque Ele diz assim: na vossa paciência eu possuí a tua alma. Então, amados, como é que funciona isso? Se você não passar por provações. Mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Vencedor foi Cristo. Você tem que ser mais do que vencedor. Você tem que vencer alguma coisa também. Ele venceu no nosso lugar. Venceu no caráter de salvação, que Ele pagou o preço. Tudo isso Ele venceu no nosso lugar. Mas nós temos os nossos percalços. Quando ele diz assim: quer vir após mim? Cada um quer vir após mim? Então cada um tome o quê? A sua cruz e siga-me. Não é isso que está dizendo? Então nós temos uma cruz aí para carregar. Não é a pesada, não é a de salvação, mas são as tribulações, as lutas que passamos. Somos inquiridos em todo momento, somos afrontados em todo momento. É terrível isso. É terrível. Nós estamos num país que, sabe, irmãos, tem 500 falando a mesma coisa, convergindo em cima de uma pessoa, a pessoa fala: não, está tudo mentiroso, e assim fica. Quer dizer, nada é mais, como é que eu vou dizer? Nada é certo, nada é óbvio. Não tem mais nada óbvio nesse país. Não, é óbvio que eles vão ver que está errado. Não é óbvio não. Muda-se conforme as coisas, conforme aos seus interesses. Cada um pensando em si. Quer dizer, é uma coisa terrível, completamente fora da palavra de Deus. Completamente fora dos preceitos de Deus. Nós falamos do Brasil, irmãos. O Brasil é um país terrível. Deus é tão bom para conosco, que vivemos aqui numa paz, na natureza, em tudo aqui. Mas, meus irmãos, que qualidade de povo, idólatra, feiticeiros, presunçosos, e cada vez mais. E nós estamos lutando. Estamos lutando. Eu estava no dentista, no fisioterapeuta essa semana, e a moça que atende lá estava ali e mandaram para nós não sei, a Cecília pôs no grupo isso aí, umas sardinhas lá pulando na praia. Alguém recebeu isso no celular? Né? Milhares, toneladas de sardinhas saindo do mar assim, vindo na areia. Se vê que é um povo lá da África ou tal, porque, né, eram muitos ali pegando, colocando nos cestos, enchendo os cestos de peixe, precipitação dos peixes para a areia, né? Uma coisa impressionante. Você colocou em que grupo aí? Intercessão? O pessoal da Intercessão chegou a ver esse filminho?
Vocês nem abrem aquele negócio, hein? Tá bom. Viu? Vocês viram que quantidade? E eu estava ali naquela hora, eu olhei e falei, mostrei para a moça, falei, olha que coisa. Ela falou, que maravilha, que coisa bonita, né? Eu falei, como Deus é misericordioso de dar comida para esse povo, que são verdadeiros idólatras, tudo. Ela falou, mas nem todo mundo, tá, a maioria é bom. Eu falei, você está enganada. A maioria é ruim. O nosso coração é péssimo. A palavra de Deus diz que o coração do homem é maldoso. Aquele que transforma, aceita Jesus Cristo e transforma o seu coração, porque o Senhor fala assim, filho meu, dá-me o seu coração, quer dizer, Ele vai transformar esse coração, é outra coisa. Mas o homem, cada um quer saber das suas coisas, irmãos. Quando eu falei que o homem é perverso, ela não gostou muito não. O homem é perverso. Sabe, a nossa índole é má. Perdemos a boa índole lá no pecado. Perdemos lá quando foi desobediente. Olha só de novo, desobediente lá no começo. E perdemos essa condição. De lá para cá, meus irmãos, do que se tornou a humanidade? Massacres e massacres e mais nada. Então, o coração do homem, se não houver, se não acontecer uma transformação, ele continua no mesmo pensamento, continua na mesma coisa. Tá certo? Passamos as tentações, passamos tudo para aprender alguma coisa. Deus coloca as coisas para aprendermos. Passamos por... Quantas vezes... Por que nós damos os testemunhos aqui? É para mostrar para aquele que está passando o mesmo problema, que Deus dá a solução. Esse é o intuito do testemunho. É o intuito de mostrar para você que Deus opera. Se fez naquele, vai fazer em você também. Esse é o intuito. Mas nós temos aí a figura da tentação de Cristo, né, que está lá em Mateus, nós estamos no 5, volta uma folha para trás, Mateus 4. Mateus capítulo 4. Então eu vou ler rapidamente, todo mundo já conhece o texto, mas é bom para você mais uma vez ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então foi conduzido, estou lendo Mateus 4. Então foi conduzido... O Espírito, não foi o Satanás que levou, olha só que interessante, não foi maldade, não foi nada, o Espírito com letra maiúscula está aí na sua, quem conduziu Jesus para ser tentado foi o Espírito Santo de Deus. Tem certas coisas que nós passamos na nossa vida e jogamos no lombo de Satanás, dizendo que Satanás é que está fazendo, e na maioria das vezes... ou é a nossa concupiscência, eu vou provar isso aqui para você, daqui para frente, é a nossa concupiscência, é o nosso erro, é a nossa ganância, é a nossa soberba que está fazendo em nós mesmos, e em uma porcentagemzinha Satanás, que tenta e tal e coisa, nós jogamos tudo nas costas dele, mas não é verdadeiro isso, 90% é nossa culpa, tá certo? Nossa culpa, e outros 10% é Deus que permite, para quê? Para que você cresça. Para que você obedeça. Nós fazemos isso com os nossos filhos, não é isso? Tem uma escadaria na tua casa, você tem um picorrucho lá que está aprendendo a andar, né? Ele vai, você fala, não vai aí que cai, dodói, não é assim que nós falamos para ele? A gente tem que falar direito, porque nós usamos as palavras de criança, dodói aí, ó, dodói. Vai quebrar a tua cabeça se cair aí, está vendo aí? Aí você pega, dá uma chacoalhada, leva de novo, soltou, o que ele faz? Corre para lá, você, olha, dodói. Você faz isso umas 400 vezes mais ou menos, né? Na 401, ele correu, caiu, né? Bateu no chão lá. Você chega para ele e fala, o que você fala para ele? Não falei para você que era dodói? Agora você... Está me entendendo? Isso acontece conosco. Muitas vezes Deus permite que nós, por quê? Porque Ele fala, não é por aqui, filho, nós vamos. Não é por aqui, filho, nós vamos. Não é por aqui, filho, nós vamos. Vai, quebra a cara. Aí Deus fala, está vendo? Vai colher o que plantou agora. É lógico que você vai pegar e vai pegar a cabeça do teu filhinho, vai pôr um negocinho, vai pôr um gelinho, você vai amenizar, mas doeu. É lógico que Deus vai dar em você, vai te pôr de pé novamente, porque cairá o justo e o Senhor nos levantará, tudo bem, Ele vai colocar-nos de pé, mas doeu. Você colheu o que plantou.
Então, irmãos, nós precisamos entender Deus de uma forma, já que nós não conseguimos entender o amor dele que é tão grande, vamos fazer uma comparação conosco e ver que ele é pai também, que tem umas atitudes que nós temos, que ele espera de nós uma atitude. Então ele esperava e sabia que Jesus tinha que vencer, depois de 40 dias de jejum, o corpo dele está enfraquecido, a carne dele enfraquecida, ele tinha que fazer esse teste, né? Ele já sabia que Jesus ia passar, mas ele tinha que passar, porque senão nós teríamos que passar, ele passou no nosso lugar, que Satanás tinha que perder para Jesus, tinha que ser derrotado por Jesus, e começa aqui. O Espírito conduz Jesus então ao deserto, e para ele ser tentado pelo diabo. Quer dizer, o Senhor jogou Jesus na mão do inimigo, falou: está aqui, diabão, está aqui para você tentar, sabe? Há uns 15 anos atrás, Satanás falou na minha cara, ele falou assim, uma pessoa falou assim para mim: eu vou viver para tirar tudo que você tem. Eu fiz assim para ele: vai tentando. Miserável, ele está tentando até hoje. Não conseguiu, não vai conseguir, mas que ele tenta, ele tenta. Às vezes nós autorizamos de bobeira, sabe, irmãos? Eu fiz assim no sentido de provocação mesmo. Mas ele vai tentando. O Senhor que levou, o Espírito levou e falou: olha, o diabo, está aí para você tentar, sabendo que Jesus ia vencer. Às vezes o Senhor permite que você passe uma aflição, porque Ele tem confiado em você, que você tem ouvido a palavra, que você tem guardado no coração, que você tem aprendido a se defender, que você tem crescido na graça, tem crescido na fé, que Ele fala: não, esse aqui tem fé suficiente para dar chega para lá em Satanás. E Ele permite, porque tudo acontece com permissão de Deus. Viu? Tudo é permissão de Deus, não é vontade de Deus, mas é permissão. Você pensa que Satanás faz o que ele quer? Não faz. Mas ele é esperto, ele sabe reivindicar. Por quê? Porque ele conhece a palavra melhor do que nós todos juntos. Ele era o aferidor de medidas, ele era o que carregava a palavra, ele sabe a palavra, meus irmãos, de cor e salteado. E a palavra de Deus diz assim: então você cresça na graça e no conhecimento, porque assim você tem como se defender. Satanás faz o que ele quer? Não, mas ele sabe que o Senhor é sujeito à sua palavra. O Senhor, ele não é sujeito a mais nada, mas à sua própria palavra. Ele falou, está falado. Então é a palavra que tem lá. Aí Satanás chega para Deus e fala assim: olha lá teu servo lá, está fornicando, está prostituindo, está roubando, está mentindo. Olha lá, está vendo? O Senhor diz que quando ele fizer isso, eu tenho poder de tocar nele. O Senhor vai falar: não toca. Satanás está citando a palavra. Satanás está usando a própria palavra para dizer a Deus: olha, eu tenho autorização para mexer nele, olha, ele está errado. Eu tenho condição de não abrir a porta do emprego. Eu tenho condição de fechar a porta do emprego. Por quê? Porque ele não é fiel, ele está fora do teu domínio. O Senhor é poderoso para tudo isso, mas ele está fora. E ele toca mesmo. Porque Deus deixou? Não, porque Deus não pode fazer nada, vai falar. Aí, meus irmãos, nós sofremos as agruras. Vocês estão entendendo espiritualmente ou você está boiando aí? Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo porque nós sofremos as aflições? Porque nós não estamos na posição, nós não estamos firme e forte para poder dizer basta para Satanás. Não é assim não. Aqui você não toca. Porque quando o Senhor fala assim: no meu ungido, Satanás não toca. Ele não toca mesmo, se você estiver na unção. Porque se estiver fora da unção, você não está ungido. Se você estiver fora do caminho, você não está na proteção de Deus. Então, irmãos, o povo se ofende quando nós falamos assim: nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Eles se ofendem, mas desconhecem a palavra. Você quer ver como quem conhece a palavra, o diabo não consegue pegar? É fácil aqui, Jesus mesmo. Vamos lá? Diz assim: e tendo jejuado, estou lendo 4:2, jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, evidentemente ele estava aqui como homem. E chegando-se a ele o tentador, por que o diabo chegou na presença dele? Porque o Pai, o Espírito, permitiu. Aí ele chegou.
E ele chegou e falou assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele estava mentindo? Não, ele era o Filho de Deus. Ele tinha poder para transformar a pedra em pão? Tinha. Ele teve poder de mandar pão dos céus, ele teve poder de brotar água da rocha, ele teve poder de fazer um monte de coisa. Como não ia poder fazer isso? Claro que poderia. Mas olha só o que Jesus responde, ó. Ele, porém, respondendo, disse: está o quê? Ele falou dentro da palavra. Ele não chegou para Satanás: ó, Satanás, cala sua boca, porque quem manda aqui sou eu, e você não tem que falar nada, eu transformo se eu quiser, se não quiser eu não transformo. Tá? Não falou nada disso. Ele falou assim: ó, Satanás, está escrito. Quer dizer, você está pegando na palavra, mas eu também estou, está escrito. Ó, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás então falou: dessa vez não deu. Ele tenta de novo, porque ele é tentador. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, olha onde ele vai, né? Olha onde ele vai, provocando Jesus, para dizer que ele não era Filho de Deus. Como nós somos envergonhados para Satanás? Nós somos envergonhados em todo momento, porque quando fazemos alguma coisa errada, a primeira coisa é que o Espírito entristece o teu coração e o meu, e nós ficamos chateados, e ficamos muito fracos diante de Satanás. Porque ele chega e fala assim: oh, você não é servo de Deus? Olha o que você está fazendo aí. Ele joga na cara. Se eu fizer um apelo agora aqui, e o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui que tem, eu falo assim: muitos aqui, quando estão orando, o diabo enche a sua cabeça de um monte de baboseira, e ele joga na tua cara o que você fez. E se você não tiver a fé suficiente, ele fala: olha, Satanás, eu até fiz isso aí, mas por essa ele também pagou, Satanás. E eu confio nele, estou arrependido. Essa palavra mata Satanás. Arrependimento, ele quer ouvir tudo, menos essa palavra. Mas se eu fizesse apelo aqui, eu sei que tem. Se tiver corajoso, tem. Que você começa a orar, Satanás começa a botar um monte de minhoca na tua cabeça, de erro que você fez. Como que dizer, você está pedindo o quê? Você fez isso aí? E faz, isso é normal não, mas isso não é uma raridade. Faz e faz todas as vezes, porque ele joga em face. Nós lemos aqui que Jesus, Deus não joga em face, mas o diabo joga. Joga. Sabe, irmãos, joga. Quantas vezes, e quem ora é pior ainda. Nós que estamos à frente, estamos orando, é pior ainda. O diabo quer nos enfraquecer. Sabe, irmãos? Eu não sou santo, nem você. Mas nós somos santificados no nome de Jesus. Eu, antes de subir para esse altar aqui, ou já aqui em cima, que a turma está louvando, eu estou andando de lá para cá, daqui para lá. Certo? Não é porque eu sou nenhum retardado. É porque, já falaram isso, mas não sou. Eu estou orando, eu estou pedindo a bênção de Deus, eu estou pedindo perdão a Ele, eu estou me arrependendo, falando: Senhor, eu vou ter que falar da Tua palavra agora. Limpa meu coração, limpa minha boca, limpa minha mente, porque eu preciso, né? Porque invariavelmente, meus irmãos, a gente põe o pé para fora da porta do carro, é 1000 problemas. Sabe o que aconteceu? Assim, sabe o que falaram? Sabe o que está acontecendo? Lá, o cara não está fazendo o que devia, esse não está cumprindo o que devia, não está dando certo isso. Quer dizer, a tua cabeça fica a milhão, desse tamanho. Eu estou até acostumado que Deus é tão misericordioso comigo, que aqui mesmo Ele me alivia. Porque tem pastores, meus irmãos, que não atendem ninguém antes do culto, porque ele está lá quieto, lá consagrado para poder pregar. Eu escuto tantas coisas, tantas, mas quando eu ponho o pé ali, Deus é tão misericordioso com a minha vida, que sabe meu coração, e eu peço perdão a Ele, falo: Senhor, agora, deixa os problemas lá, Senhor. Eu preciso estar de mãos limpas e coração puro para poder passar a Tua palavra. Sabe, porque senão não funciona, amados. Não funciona, de maneira nenhuma. Mas aqui continuando, nós sabemos aqui, meus irmãos, depois ele falou: se tu és o Filho de Deus, porque está escrito aos seus anjos dará ordens. Então nós vamos indo, também, olha Jesus 1,7, também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Novamente o transportou, o diabo não cansa. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão para tragar nossa alma. Buscando o quê? Buscando uma brecha, buscando uma fraqueza, buscando uma parte que você não está muito preparado. Tá certo?
Tem muito servo de Deus que é honestíssimo, ele não tira um tostão de ninguém, ele é honesto, quer dizer, o diabo não vai tentar você nisso, ele sabe que você é firme nisso. Tem outros que são firmes em outras coisas, tal, né, irmãos? Mas aquele às vezes é tão firme no dinheiro, mas no resto, né, a mulher do vizinho, a grama é mais verde, você está entendendo? Ele tem outras fraquezas. Quando o diabo, a figura do diabo está ao derredor, é que ele vai procurando brecha. Aqui, opa, aqui está fechado, ele anda mais aqui, tenta desse lado, ele está lá, tenta desse, ele está aqui, tenta desse. Ele vai tentando achar uma brecha. Tanto é que quando o Senhor nos dá a armadura, o Senhor vai nos protegendo de todos os lados. Ele diz assim, nós temos o escudo da fé, protege a frente, né? Nós temos a couraça da justiça, que, né, os nossos lombos, cingidos os vossos lombos, ele protege as nossas costas. Ele diz que nós temos o capacete da salvação, ele está protegendo a tua mente, o teu coração, né? Ele está dizendo que na tua mão tem uma espada, ele está usando a tua mão para retribuir ali o que o diabo vem, e você poder estar ali lutando, né? E os seus pés, eles calçados os pés na preparação do Evangelho. Quer dizer, irmãos, o diabo está tentando de todo lado, e o Senhor vai nos fechando de todos os lados também. Essa é a função dele, para aquele que crê. Então nós sabemos, meus irmãos, que o diabo aqui tentou. A tentação de Jesus, eu escrevi algumas coisinhas, vou ler para você. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus, sempre. Ele começava sempre provocando, se tu és o Filho de Deus. Sempre ele começou assim, provocando. Note que Cristo em cada caso submeteu-se à autoridade da palavra. Ele diz sempre o Senhor, está escrito. Ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás, nós temos que lutar. O Jorge leu aqui, né, que nós agradamos ao nosso corpo, à nossa carne, ou agradamos ao nosso espírito. Nós é que fazemos a escolha. Diminua eu para que Deus cresça. Você tem que diminuir a tua vontade, para que a vontade de Deus cresça na tua vida. É assim que funciona. Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar a Cristo a pecar. Usou a palavra. A palavra de Deus é uma coisa perigosa, se é esse termo que eu posso usar. Porque ele diz que, ao mesmo tempo, era uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ao mesmo tempo que ela traz a salvação, ela traz a condenação. Porque ela é o prumo, lembra da palavra? Ela é o prumo. E você tem que estar dentro dele. Vai mais, hein? Se você ler essa palavra de forma espiritual, você é vivificado. Se você ler na letra, é morte. Porque você não vai entender. Está certo? Você não vai conseguir discernir aquilo que Deus quer. Porque aquele que é carnal discerne bem as coisas da carne. Foi isso que foi dito lá? Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. O carnal e o espiritual, né? Às vezes o descrente emprega as escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que aqueles que sabe que está errado, e o que é impróprio. O crente que está errado busca escape na palavra para justificar o erro. Eu quero parar um pouco nisso aí, que é muito usado na igreja e nos prejudica demais. Buscar o teu erro na palavra, justificar o teu erro na palavra. O camarada caiu no adultério, né? Ao invés de se arrepender, né? Enfiar a viola no saco e ficar quieto, não é assim que diz o mundo? Fica quieto, você errou, se arrepende? Não, eu errei, mas Davi também errou. Começa a procurar na palavra brechas. Eu sei que Davi errou, e errou mesmo. Mas o que será que aconteceu com Davi? Perdeu, lê lá, perdeu 4 filhos por causa disso. Quanto você está disposto a perder? Então não jogue em face de Deus que Davi também errou. Cuida da sua vida. Sabe? Davi errou. O camarada enche o caco, toma umas coisas e vem falar para mim que Jesus bebia. Ele era beberrão e comilão, está dizendo a palavra, então enche a tua cara. Ué. Os outros 20 versículos que diz assim, sede sóbrios, né? Não vai ao vinho que esteja vermelha todo o seu rosto e deixa você sem sobriedade, quer dizer, você não é dono dos seus atos,
Toma cuidado com isso. O vinho é escarnecedor. Não, esquece tudo isso. Jesus enchia também, ele bebia, era festão, festividade, ia só enquanto é festa. Então, começa a buscar na palavra. Esquece de ler lá que está escrito assim: na boca de Jesus nunca houve um engano. Ele passa batido nisso aí. Mas ele quer achar brechas, verdadeiras ou não, supondo as coisas ou não. Então nós não devemos jogar os nossos erros em cima de outras pessoas, porque isso é do homem. Quando Adão pecou e Eva pecaram, lá os dois pecaram, um conduziu o outro, mas os dois foram para o buraco, para o abismo, no pecado, foram mortos espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente foram mortos, porque, sabe, o salário do pecado é a morte. E o Senhor deu uma ordem, falou: se comer, certamente morrereis, está escrito lá. E eles realmente morreram espiritualmente, e jogaram todos nós nessa berlinda que estamos até hoje, por causa, e quando ele foi chegar aí, Adão falou: o que houve, Adão? Por que você fez isso? Ele falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Primeira coisa, ele tirou do lombo dele e jogou em cima do Senhor. Não é assim? Nós não fazemos assim? Quem fez isso aqui? Eu não fui, não quero nem saber quem, não quero acusar ninguém, É assim, nós jogamos nas costas dos outros. E quando pecamos, gostamos de jogar nas costas de Satanás, sendo que o culpado somos nós mesmos. Nós mesmos. Né? Porque eu vou provar aqui que Deus te dá força de dizer não à tentação. Dá força para isso. Então nós devemos nunca justificar na palavra. Ora, irmãos, Moisés, sou pastor falando em desobediência, Moisés chutou a rocha lá, bateu na rocha lá, e eu sei que ele fez isso. Desobedeceu a Deus? Desobedeceu. O Senhor falou assim: não bate na rocha, manda, dá ordem para que ela brotasse água. Ele vai lá nervosinho e manda o cajado na pedra lá. Né? Moisés, você fala: mas pastor, Moisés, e o que aconteceu com Moisés? Viu a terra de longe. Quer ficar do lado de fora também? Então não usa Moisés de exemplo. Não é verdade? Pedro negou Jesus. Eu não posso fazer umas... Pedro negou, tá? Mas depois a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Quer chorar amargamente? Não. Então não nega Jesus. Então nós não podemos ficar nos baseando em certos acontecimentos da Bíblia para justificar os nossos próprios erros. Nós somos justificados sim perante o Pai pelo sangue de Jesus. Essa justificação sim nós temos, mas não das nossas mazelas, não é? E a palavra de Deus lá em Mateus 26, você está no 4? Vamos até o 26, um pouquinho para frente aí. Mateus 26, versículo de número 41, diz o seguinte, olha que interessante. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em... mas a tentação nós não temos que ficar alegre com ela? Nós devemos fugir dela. Quando Deus permite, você tem que vencê-la. Mas a tentação foi dentro para você sair fora. Então ele está dizendo aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... O que ele está falando? Quando eu permito que venha a tentação em você, é porque eu sei que você pode com ela. Mas quando você busca a tentação, não sei se você pode com ela. É um ato seu. E ele diz que não, porque ele diz assim: o espírito está fortinho, mas a carne é fraca. A carne entra. A carne entra. Nós não devemos provocar as coisas, irmãos. Tudo que vier à nossa mão para fazer, faça, mas não provocamos as coisas. Não provocamos as coisas. Não adianta você querer mostrar poder para Satanás, que ele é vingativo e tal. Não é para ter medo dele, é procurar. Entenda o que eu estou dizendo, irmãos. Vai sair dizendo aí que nós temos que fugir de Satanás de medo. Não tem. Se ele aparecer na tua frente, passa por cima dele que não trator. Em nome de Jesus, você pode. Agora, você vai procurar nuances. Você vai lutar no campo dele, onde ele é adestrado, onde ele domina, onde ele tem tudo na mão, você vai lutar lá. Vou contar a 29ª vez aqui o acontecido, né? De um amigo meu pastor,
Nós estávamos comentando essa semana com o Walter. Servo de Deus, com poder, batizado no Espírito, com os dons e tudo mais. Nós mesmos já expulsamos tanto demônio que não foi mole. Tudo bem, ótimo. Em nome de Jesus você faz isso. Não é mérito nosso, é do Senhor, que está conosco, do Espírito Santo de Deus que está conosco. Mas o que aconteceu? Ele estava pronto para casar, tudo direitinho, casamento marcado, sabe quando já comprou as coisas, tudo direitinho? E perto da casa dele, lá, perto da casa da noiva, eu não lembro mais, porque faz tanto tempo isso, mas eu lembro do fato em si. E tinha um terreiro, né? Tinha um terreiro. Ele ia passando lá, não sei porque aborreceu do terreiro, você queria falar, tal, entrou no terreiro, estava lá os cabocaiada toda lá e tal, e ele começou a orar. Derrubou todos, irmãos. Ele não, o poder do nome do Senhor, todos caíram. E ele saiu garboso, né? E ele contando para mim. E eu só ouvindo, no temor de Deus. Ele falou, Walter, eu entrei lá, rapaz, não ficou um flecha não sei o quê, um caboclo, uma cobra coral, cobra sem ser coral, foi tudo pro chão. Eu só na ordem lá, caíram todos, rapaz. Eu deixei todos eles no chão, saí, fui embora. E ele falou assim, você tinha que estar lá. Eu falei, de jeito nenhum, rapaz, que tinha que estar lá? Ué, você está com medo? Não tenho medo de ir lá. Eu quero saber o que você foi fazer lá. Não, fui derrubar os caras lá. E quantos se converteram que caiu? Não sei, eu deixei eles no chão e fui embora. Eu falei assim, que proveito teve de você fazer isso? Mostrar força. A força não é tua, não é minha, é do Senhor na nossa vida. Para que você foi fazer isso? Eu fui, derrubei mesmo, se precisar, eu volto. Eu falei assim, você está errado. Você está errado. Você tem que ter prudência. Se aparecer na sua frente, se vier na tua mão, faça. Mas não fica procurando aí. Para quê? Você foi no terreno dele, você foi no... mas caíram. Tá bom. Não deu 2 meses, irmão, os casamentos foi desmanchado, as coisas não deu nada certo, a vida foi mandada embora. Você fala, mas Deus não guardou? Deus guardou a vida dele, sim, mas não guardou a imprudência, não guardou o sentimento de, aqui como eu posso. Para com isso, irmãos. Paulo diz assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque Paulo sozinho foi para a cadeia, meus irmãos, puseram a gema nele e jogaram ele no chilindró. Ele não podia sozinho. Eu não posso sozinho. Eu não estou para provocar. Eu não estou para... Agora, se eu sou chamado a isso, o Senhor está na minha retaguarda. É o Senhor que permite. Se o Senhor permitiu, é porque eu tenho poder para resolver. Está me entendendo, amados? Eu estou sendo muito sutil para você entender como funciona a coisa. Sabe? Não é você saindo esbofeteando tudo quanto é Satanás. Aí que tem um monte por aí. Isso não adianta nada na sua vida. Aquela palavra foi fundamental que eu falei para ele. Quantos do que você derrubou se converteram? Você foi sábio? Não foi. Sábio é o que ganha? Não foi sábio. Era melhor você ter pregado para uma pessoa na rua e ela ter aceitado Jesus, que você seria sábio e vencedor nas coisas de Deus. Para que ir lá fazer? Para quê? Mas tem que ter medo? Não, você não tem que ter medo. Mas para que você vai lá? Fala para mim. Somos inteligentes. Sabe? Tenho tanta fé no Senhor, e tal, e pá, e, sabe? E pula e tal, estou aqui eu vou no último andar do prédio e me jogo, porque eu sei que o meu Senhor vai deixar você se esborrachar no chão e você vai se estourar. Eu vou provar para você o porquê disso tudo. Volta lá em Tiago. Vou provar para você. Lá em Tiago, onde nós começamos. Tiago, capítulo 1. Lembra dele? Olha lá. Quer ver? Deixa eu achar se foi aqui ou foi no outro texto que eu li. Me ajudem aí. Onde Deus não tenta ninguém e de ninguém é tentado. Onde que está? Foi aí ou foi no outro texto que eu li? Olha lá alto. 13. Está ligado aí, hein? Bom. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém. Então não tenta Deus. Esse negócio, ó Senhor, vou me jogar lá, o Senhor disse que o Senhor que guarda a minha vida, eu tenho um monte de promessa na minha vida, eu vou me jogar e o Senhor vai mandar os anjos, eles vão me pegar. Não vai não, você vai se esborrachar. Está tentando Deus para quê? Para quê? E Deus ninguém tenta. Quando você tenta uma pessoa, você está testando a pessoa. Deus não precisa tentar você, sabe por quê? Ele conhece o seu limite. O único que conhece o seu limite é o Senhor. Nem Satanás conhece, por isso ele te tenta, ele fala, vamos ver se eu consigo, e vai dando mais uma e outra, até ele não sabe o teu limite, então ele vai tentando, ele vai tentando, ele vai tentando, e você resistindo em nome do Senhor Jesus. Não é isso? Agora, Deus não precisa tentar você, Ele sabe o teu limite. Tanto Ele sabe o teu limite, que está lá, eu vou ler para você, que Ele não dá nada acima do que você pode suportar. O diabo não sabe o seu limite, e ele fica te tentando. Ele não sabe até onde você está firme e resistente, ele continua tentando. Deus não precisa disso. Ele sabe onde você vai fraquejar, Ele sabe onde você vai ser vencedor, Ele sabe todas as coisas. Então quem tenta a nossa vida, o tentador é Satanás. Deus não tenta ninguém, irmãos. E você também não tente a Deus, achando que você é invulnerável, que você é isso. Não, nós estamos debaixo da proteção do Senhor, mas continue nela. Para que você arvorar voos solitários aí para resolver as coisas? Não. O Senhor é o que nos dá o limite das coisas, que nos dá a direção das coisas. Todos os homens de Deus se deram bem quando foram debaixo da ordem de Deus. Toda vez que eles tomaram iniciativa própria, quebraram a cara. Abraão, sai daqui e vai para a terra lá. Não sabia, né? Que eu te mostrarei. Vai que eu vou. Aí ele foi. Agora sai sozinho. Não adianta, irmãos. Ou nós estamos com o respaldo, ou não estamos. Às vezes eu falo com pessoas que elas falam assim, hoje não vai dar para pregar nem a metade, hein? Continuamos outro dia. Nós falamos assim para as pessoas, você precisa estar debaixo da oração da igreja. Não, eu estou bem em casa, eu estou... Não, irmão, você tem que estar debaixo de uma oração, você tem que estar debaixo de um corpo, você tem que estar ligado a um corpo. Sabe, amados? E oramos para você contra o assaltante, e oramos para a tua vida, e oramos para a tua saúde. Tudo isso Satanás não suporta. Você está debaixo da proteção de Deus, você está debaixo do cuidado de Deus. Precisamos disso. Precisamos de oração, precisamos estar, por isso devemos orar um pelos outros. A cobertura de oração é importante, né? Oração é fundamental na nossa vida, porque a oração é o nosso chegar a Deus. O pecado nos afasta e a oração nos aproxima. Está certo? Ora, irmãos, vigiai e orai, porque a carne é fraca, né? Pai nosso diz assim, Pai nosso, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, está pedindo para Ele. Tem um jeito de você ir se colocando a respeito disso. Querem ver? Apocalipse capítulo 3, vai lá, Apocalipse 3, no versículo de número 10, é um bem conhecido que diz assim, Apocalipse 3, 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora é o Senhor que nos guarda, que há de vir sobre todo o mundo. Ele não está falando se vai vir ou não, ele está falando que há de vir, vai vir. A tentação vem. Nós cantamos aí, todo dia vem a tentação, todo dia. Todo dia. Por isso o Senhor é o guarda de Israel que não tosqueneja e guarda você todo dia. Por isso Ele diz que é o pão nosso de todo dia, de cada dia. Depois Ele diz em vigiai e orai sem cessar, todo dia. Porque todo dia a tentação vem. Todo dia. Mas pastor, chega uma hora que cansa. Aí o Senhor, sabedor disso, fala assim, tomai de mim o meu jugo que é suave, e meu fardo que é leve. Traz o peso aqui que você vai descansar. Eis que te guardo. Porque diz assim, olha,
Como guardasse na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Vai vir. Vai vir. Vai vir sem pestanejar, ela vem. Eu tenho mais coisas aqui, irmãos, mas eu vou aqui, já vou passar para frente, no 1 Coríntios 10, por favor, abra lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, no versículo 13, o Senhor nos dá essa segurança absoluta, e você tem que marcar esse versículo com amarelinho, com verdinho, riscar embaixo, pôr uma flecha qualquer aí, que ele diz assim: não veio sobre vós, estou lendo 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, quer dizer, tudo que o homem pode produzir e é suportado, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, olha só, antes com a tentação dará também o escape, para que possais, você crê nisso? Pastor, eu vou morrer, nessa situação eu não aguento mais. Aguenta, você aguenta. Se você é servo de Deus, Deus falou que ele não te dá acima do que você suporta, então você aguenta. Às vezes tem irmãos que entendem isso, ou pelo menos o coração entende, né? Pessoas que chegam para pedir oração, falam: pastor, eu acho que eu sou muito forte, porque olha o que acontece, eu estou aqui ainda. Eu falei: é isso mesmo, meu irmão, você é forte, Deus sabe disso. Então Ele permite, Ele castiga os fortes? Não, Ele permite, e você cada vez vai sendo mais forte. Você já teve essa experiência de você pecar em certas coisas, e o dia que você consegue dizer não para essa situação, para esse pecado, isso, você sai voando, irmão. Sabe, você erra, o diabo vem de novo, você fala: não, Satanás, não vou fazer mais isso. Sai, né? Aí dá aquela paz, você vai, consegui. O que acontece com você? Você é fortalecido na sua fé. Satanás vai ter que buscar outra coisa mais intensa, porque aquela você já venceu. Está me entendendo? Entendeu como você cresce na fé? Você cresce no conhecimento, você cresce na graça. É assim, né? O apóstolo Paulo, vamos deixar o papel para lá que eu vou terminar outro dia. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos, era isso, era bem, tinha a sua firma, tinha não sei o quê, tinha seus percalços, fazia, desfazia, tudo. Mas ele não sabia o que era a tribulação. Que interessante, ele foi ter noção do que é ser atribulado, o que é ser perseguido, depois que ele se converteu. Quando nós estamos no mundo aí, quantas bocas de nós aqui já proferiu isso? Pastor, quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis, eu me converti, o negócio piorou, parece que a coisa apertou, parece não, apertou mesmo, apertou, claro que apertou, porque antes você estava aí, de repente, meus irmãos, você sai da mão de Satanás e começa a combatê-lo, ele começa a usar todas as armas contra você, mas você é fortalecido e você vence. Ah, que satisfação da vitória, que satisfação quando você diz não ao pecado, que satisfação quando você vê que você foi liberto, que satisfação quando você era um drogado e agora você fala: eu estou limpo. Olha a palavra que é usada, hein? Eu estou limpo, olha que coisa, só quem limpa é o Senhor. Que coisa magnífica, que vitória é essa? Satanás não aguenta ouvir você falar isso, não aguenta, está me entendendo, amados? Então nós temos tribulações, muitas. Eu separei uma tribulação da fome, de mulher, disso, de dinheiro, vai ficar para outro dia. Mas tem a cada caso o livramento do Senhor, o livramento das coisas. O que você tem que entender hoje, saindo daqui, é que Deus não dá nada acima do que você pode suportar. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu falei: eu não sei, você não sabe o que eu estou, mas eu sei que tem um Deus que nos livra, eu e você, de tudo isso. Se você tem uma tribulação de doença, Ele é poderoso para te curar. Levantou morto. Se você tem uma dificuldade financeira, põe no seu coração, Ele é dono do ouro e da prata. O que você acha? Hein?
Será que Ele pode resolver? Se você está em tribulação, Ele diz assim: a minha paz vos dou. Não é o que o mundo dá, não, é a minha que eu deixo para você. Né? Percebe que o Senhor é poderoso para nos livrar de tudo isso? De tentações? Você não se engane, você está sendo tentado a todo o momento. Né? Peca, nem vou mais abrir nada, vai ficar aqui. Peca quem tenta, né? Que às vezes somos tentados. Nós devemos tomar esse cuidado, irmãos, só mais um pouquinho. Nós devemos tomar esse cuidado, porque às vezes nós induzimos o pecado. Nós induzimos o pecado nos outros. Nós induzimos. Nós levamos as pessoas a pecarem, sabia disso? Porque tem o joio e o trigo. Às vezes nós somos trigo, somos abençoados. Às vezes nós somos joio e prejudicamos os outros. Homem, mulher, tanto faz. Induzidos ao pecado. Induz o irmão, carrega o irmão ao pecado. Quando nós falamos aqui que nós devemos, por exemplo, nos trajar decentemente, a minha igreja aqui, a minha não, do Senhor aqui, que eu estou aqui, eu não cuido, as irmãs aqui me conhecem há 17 anos, eu não, muito pelo contrário, eu não prego costumes aqui, eu não prego nada disso de vestimento, nada disso, eu acho que nós devemos estar decentes, é isso que eu prego aqui. Ainda brinco com as irmãs, falo, não vem jaburu não, hein? Vem bonita para o Senhor, é uma festa, você vem com a melhor que você tem. Então, amados, eu não prego costumes aqui, mas devemos ter cuidado, porque nós podemos induzir ao pecado, sim. Nós podemos induzir. E vou te dizer mais, quem está induzindo sabe que está induzindo. Sabe? Né? Tanto faz de um lado ou de outro. Mas nós somos, eu digo a humanidade é assim, gosta de... Né? Ninguém se veste para si próprio, se veste para os outros. Porque o andar na moda é agradar os outros. Está certo? Andar na moda é agradar os outros, não a você mesmo. Eu, quando era moço, tal, que eu não era nem convertido, usava uma calça boca de sino desse tamanho assim. Ó. Aquilo ia varrendo assim, sabe? Coisa ridícula. Mas por que eu usava aquilo? Para agradar a sociedade, estava na moda. Roberto Carlos usava, eu ia usar também. Percebe? Tem coisas que nós fazemos para agradar os outros, tal. Tem mulheres que se vestem para não agradar a si próprias, se sentir-se bem, mas para provocar. E sabe quando provoca. A mulher sabe quando ela está sensual. Ela sabe quando provoca. Ela sabe como ela senta, como ela fala, como ela sorri, como ela olha, como ela morde a boca. Sabe? Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes você entra no Facebook assim, vê servas de Deus, mocinhas, que até talvez talvez eu vou explicar agora, né? Mas elas estão lá no Facebook e tal, e tira a fotinha com o dedinho assim. Mas que você enfiou o dedo na boca, minha filha? Vocês estão dando risada porque já viram um monte, né? Vamos tirar o Facebook? Faz bico. Para que você faz bico? Para tirar aquilo lá? Para aparecer para quem? Eu falei para uma irmã, nem está aqui, porque se tivesse eu falava também, mas que não estou vendo ela aqui. Falei, chamei ela, ela vem no meu quarto, minha vida... Por que você tira umas fotos e bota no Facebook daquela maneira? Hein? Por que você tira a foto dessa forma? Não, eu tiro normal, não tira normal não. Não tira normal. Tira o selfie que fala, né? Tira daqui, para pegar onde? A testa? Não, para pegar o seio. Aqui. Para que isso? Eu estou em terreno minado aqui, muita gente nem volta, mas eu tenho que falar, porque o Espírito Santo cobra da minha vida, eu tenho que falar. Tem que falar, não tem como, irmãos. Se eu não falar aqui, quem? Já vai ouvir quem? Satanás? Não. Então, para que isso? Para que isso? Sabe? Meninas lindas, eu estou falando menina porque o diabo ataca mais por aí. Mas homem também tem uns aí. Já viu os camaradas que vão já vou eu de novo, vai na academia? O cara fica, né? Vamos lá. Então está um frio miserável,
ele está andando na rua, ele tira a camiseta e pendura aqui na cinta, a camiseta aqui, e anda sem camisa na rua, aquele frio miserável, e ele... Misericórdia, meu. Está vendendo para quem? A moça faz uma tatuagem, nem vou falar daquelas de caveira, hein? Uma borboletinha qualquer desse lado, ela só procura blusa assim, ó, né? Porque aqui tem que estar de fora a tatuagem. Estamos provocando quem? Ou melhor, estamos agradando quem? E vou te dizer, meninas lindas que não precisam disso. Não precisam disso. Eu vi uma vez no Facebook, é como se colocaram um adesivo numa Ferrari. Não precisa. Eu vi lá e achei interessante esse termo, né? Meninas lindas, não precisa fazer tatuagem. Ela é bonita, Deus já deu a beleza natural para ela. Está me entendendo, irmãos? Mesma coisa os servos de Deus, sabe? Não adianta. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção se estamos induzindo as pessoas ao erro, se não estamos, porque pecamos junto com elas. Não é só aquele que deseja, mas a desejada peca também, porque está sendo imprudente, ou vice-versa, o desejado. Eu estou falando para os dois lados. Está me entendendo? Devemos tomar cuidado. Tudo isso é tentação, amados. Tudo isso é tentação. Pastor, eu passo numa rua, tem uma moça na janela, fica dando bola para mim. O que eu faço? Eu falo, muda de rua, cara. Passa no outro quarteirão. Para que você vai passar lá? Porque você está gostando, né? Você está gostando. A tentação vem. De todos os jeitos, Satanás tenta você. Induzir a mentira, então. Mentira. Tem gente que mente à torta direita por nada, irmãos. Mente porque está acostumado a mentir. Mentira que não tem fundamento e não tem necessidade de mentir. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. Você muda de pai na mesma hora. Isso que é o duro. Se o Senhor Jesus voltar naquele momento, você fica, porque você é filho do outro, não dele. Está entendendo que perigo nós corremos? Eu falei muitas coisas aqui, nós demos risada, normal, porque acabamos rindo da situação, mas é sério, amados. Fugir da idolatria, filhinhos. Fugir da prostituição, filhinhos. Fugir de toda a tentação, em nome de Jesus. Agora, se ela vier e não tiver jeito, creia. Você não pediu, você não procurou, você não induziu, mas ela se apresentou. Creia que você é poderoso sim pelo Senhor a combatê-la na tua vida, porque Ele não deixa nada acima do que você pode suportar. Por isso não temas. Nós temos que temer a nossa carne, nós temos que temer o nosso cuidado, nós temos que cuidar, orai e vigiai. Não é vigiar a vida do irmão, é vigiar você mesmo, para que não entreis em tentação. Eu queria orar com a igreja, queria pedir que você ficasse de pé agora. Me incluir aí na...